Meus queridos irmãos, estamos reunidos aqui novamente para oferecer um culto a Deus e aprender sobre as Santas Escrituras. Nós iremos orar, como sempre fazemos, e depois iremos meditar na palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti neste momento, mais uma vez. Queremos lhe oferecer o nosso culto. E agora, Senhor, é um culto coletivo, porque somos várias pessoas, vários irmãos, que nos reunimos com esse propósito de Te adorar. Então, receba, Senhor, todas as nossas homenagens. Nós reconhecemos a Sua grandeza e nós anunciamos os atributos do Seu ser. Deus, ouça a nossa oração, que o Senhor possa iluminar os nossos sentidos para entendermos a palavra do Senhor através do Espírito Santo. Senhor, sabemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, então que nós possamos ser fiéis ao contexto das Escrituras e que possamos aprender as Escrituras de fato como elas são. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que está baseada sobre dois personagens ou duas personagens. As duas formas estão corretas, mas eu vou optar pela primeira. Então eu irei trazer uma palavra sobre dois personagens que estão baseados na Bíblia. Um está no Antigo e o outro no Novo Testamento. Eu estou falando sobre Sansão e Paulo. E o que eu irei fazer aqui hoje é contrastar a vida dos dois. Então eu irei mostrar características sobre a vida de Sansão e características sobre a vida de Paulo e quero aplicar isso sobre a nossa vida, sobre os cristãos. Então vamos lá? Em primeiro lugar, a primeira característica ou o primeiro contraste que eu destaco sobre Sansão e Paulo é que Sansão nasceu para ser um nazireu. Isso está registrado em Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao 6. O interessante é que Deus o escolheu para ser nazireu desde o ventre da sua mãe. Sansão não escolheu ser nazireu, tanto que no decorrer da sua vida nós vamos verificar que Sansão ele optou exatamente para não fazer isso. Ele optou por ser aquilo que Deus não queria que ele fosse. Então, Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele não optou por isso. Vamos lá? Juízes 13, do versículo 1 ao 6. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então nós estamos aqui diante de um texto que está trazendo aquilo que dentro da teologia é chamado de angelofania. É quando um anjo se manifesta visivelmente na forma de um homem. Tanto que a mãe de Sansão aqui, ela vai dizer ao seu marido Manoá que teve um encontro com um homem de Deus que era parecido com um anjo, mas ela o viu como homem. Então, angelofania é quando um anjo de Deus se manifesta na forma visível de um ser humano. Irmãos, nós estamos aqui diante de um livro que é comum
observar a apostasia do povo de Deus diante das várias situações da sua vida. Israel sempre fazia o que era mal aos olhos de Deus, e sempre que Deus levantava um juiz, então o povo de Israel voltava a fazer aquilo que parecia bom aos olhos do Senhor. Sansão, ele seria um dos juízes que Deus levantaria para libertar Israel das mãos dos filisteus, que eram os inimigos. Sansão, ele foi consagrado a Deus desde o dia do seu nascimento. Sansão, ele foi separado pelo Senhor para ser um nazireu. E o voto do nazireado está registrado em Números capítulo 6. E o voto do nazireu, ele envolvia 3 coisas. Ele tinha 3 características. A primeira característica deste voto era que o nazireu, ele tinha que se abster de vinho e outras bebidas intoxicantes ou fermentadas. A segunda característica era que o nazireu não podia cortar os cabelos. E a terceira era que ele não podia aproximar de cadáveres por um determinado período ou por toda a sua vida, como foi no caso de Sansão. A Bíblia, ela vai nos mostrar aparentemente 3 pessoas que fizeram o voto do nazireado. Uma delas é o Sansão, que nós estamos verificando aqui. A outra é Samuel e a outra é João Batista. Então, possivelmente, todos esses 3 homens foram nazireus, consagrados a Deus desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Mas o caso específico que estamos verificando é o caso de Sansão. Ele foi separado por Deus desde o dia do seu nascimento, desde o dia da sua concepção até o dia da sua morte. Então, Sansão não escolheu ser um nazireu e nem um dos juízes de Israel. A verdade é que o Deus soberano o escolheu para isso. E comparando com Paulo agora, fazendo o contraste, é que Paulo, ele foi escolhido desde o seu nascimento para ser um apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo não escolheu ser um apóstolo do Senhor. E a verdade é que nós verificamos que anteriormente Paulo, ele perseguia a igreja de Jesus e ele os maltratava, ele os prendia e os fazia negar o nome de Jesus. Posteriormente, em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus, o Cristo ressurreto aparece para ele a caminho de Damasco, e dali em diante a sua vida nunca mais é a mesma. Jesus mostra para ele como ele deveria sofrer por amor ao seu nome, e que ele seria um apóstolo que levaria o seu nome diante de reis, diante de gentios, diante de todos. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 15, só para nós sabermos exatamente onde está registrado e sobre o que estamos estudando. Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo, ele é conhecido pelos estudiosos como o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Então, Paulo, ele é responsável por evangelizar o mundo bíblico da sua época, boa parte dele, e Paulo é responsável pelo evangelho chegar até as pessoas o dia de hoje. Então, nós fomos alcançados pelo evangelho exatamente por causa desse homem, que foi escolhido no ventre da sua mãe para ser apóstolo do Senhor Jesus. Vamos ler Gálatas 1,15 só para confirmar essas palavras.
Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Então, quem escolheu Paulo desde o ventre da sua mãe para ser o apóstolo dos gentios foi o Deus soberano. Paulo não escolheu ser apóstolo. Agora, aplicando a palavra na nossa vida, como igreja, é que nós que somos cristãos, fomos chamados por esse Deus soberano para fora do mundo, para ser igreja de Cristo e para servi-lo verdadeiramente todos os dias da nossa vida. A verdade é que nenhum de nós escolheria ser a igreja de Jesus ou amigo de Deus pela nossa própria vontade. Foi o Deus soberano que nos escolheu, assim como ele havia escolhido Sansão para ser nazireu desde o ventre da sua mãe, e assim como ele havia escolhido Paulo para ser um apóstolo dos gentios desde o ventre da sua mãe, esse mesmo Deus soberano nos escolheu para todos nós que somos cristãos formarmos a igreja invisível, espiritual e universal do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós somos salvos exatamente porque Deus quis nos salvar. Nós não somos salvos por escolha própria, nós somos salvos por escolha divina. Foi o Senhor, na sua misericórdia e nos seus planos eternos, que nos salvou no seu Filho Jesus. E é por isso que nós podemos ter essa garantia de salvação. A nossa salvação não depende de nós. Ela depende única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Então, esse é o primeiro contraste que eu faço entre Sansão e Paulo. Ambos foram escolhidos no ventre de sua mãe, um para ser nazireu e o outro para ser apóstolo. Ambos, nós vamos observar que seguiram caminhos exatamente opostos a isso que Deus os escolheu para ser. A mesma coisa conosco que somos a igreja. A nossa vida, ela andava na contramão daquilo que Deus escolheu para nós sermos. E hoje nós só somos salvos por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa da sua benevolência. O segundo contraste que eu quero destacar entre Sansão e Paulo é o seguinte: Sansão, ele lutou para matar os seus inimigos. Nós conhecemos bem a história de Sansão, e um dos casos mais conhecidos, que está registrado em Juízes 15, versículos 8 e 16, é quando Sansão ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Então, Sansão ele tinha uma força que era sobre-humana, uma força sobrenatural, metafísica, que o fazia ser mais forte do que todos os homens. E então Sansão ele conseguia matar os seus inimigos. Isso era uma característica do Antigo Testamento. Os inimigos no Antigo Testamento eram físicos, eram humanos, eram pessoas. No Novo Testamento nós iremos verificar que os inimigos já são apresentados como metafísicos, espirituais, sobrenaturais. E quando nós fazemos esse contraste entre Sansão e Paulo, nós iremos observar que Sansão, ele lutava para destruir os seus inimigos, para matá-los, para fazê-los sofrer. E Paulo, ele lutava para converter os seus inimigos. Paulo anunciava o evangelho aos seus inimigos. Paulo, ele expunha Cristo aos seus inimigos. Ele mostrava o reino de Deus para as pessoas que queriam machucá-lo. Esse contraste entre Sansão e Paulo, ele é muito importante, porque ele vai apontar exatamente para nós.
como que nós lidamos com os nossos inimigos? Nós consideramos os nossos inimigos físicos ou metafísicos? Nós consideramos os nossos inimigos naturais ou sobrenaturais? Quando uma pessoa se levanta contra a vida de cada um de nós, como que lidamos com essa situação? Nós lidamos como Sansão ou como Paulo? Nós lutamos contra pessoas ou lutamos contra seres sobrenaturais? Nós sabemos que no Novo Testamento somos instruídos a orar pelos nossos inimigos físicos, somos instruídos a bendizê-los quando eles nos amaldiçoarem, somos instruídos a amá-los porque eles nos odeiam, e nós somos inimigos a pagar o mal com o bem e a fazer exatamente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, liberando perdão aos seus inimigos, e aquilo que Estevão fez quando estava sendo apedrejado, liberando perdão aos seus inimigos. Então, nós temos que entender, como Igreja de Jesus, que os nossos inimigos são sobrenaturais e é contra eles que nós devemos lutar. Então, as nossas armas não são humanas, elas são armas poderosas em Deus, são armas sobrenaturais. Nós estamos revestidos com a vestimenta de Deus, com a armadura de Deus, e é através da armadura de Deus, através da oração, através do capacete da salvação, através do escudo da fé, que nós iremos vencer esses inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Então, esse é um segundo contraste que eu faço entre Sansão e Paulo. O terceiro contraste que eu faço entre Sansão e Paulo é que Sansão era um homem forte que se tornou fraco por causa dos seus pecados. Nós iremos observar que o Espírito Santo se manifestava de uma forma sobrenatural na vida de Sansão. Mas Sansão, ele começou a apostatar da fé. Ele começou a se desviar daquilo que Deus havia determinado para ele. Nós vamos ver que Sansão tinha várias fraquezas e entre elas ele se envolveu com mulheres que não podia, mulheres que a Bíblia chamava de prostituta e mulheres que pertenciam ao povo filisteu. O povo filisteu era chamado de um povo incircunciso, ou seja, um povo que não era circunciso, que não tinha a aliança de Deus, que não observava a lei de Moisés. E Sansão, ele se prejudicou de forma violenta por causa da sua apostasia. Então, ele era um homem forte que foi se tornando fraco devido aos erros que cometeu contra Deus. E Paulo, aqui está o contraste, ele era um homem fraco que foi se tornando forte por meio do sofrimento e da obediência ao Senhor. Isso nós podemos verificar em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, que por causa do Evangelho, Paulo se torna uma pessoa forte, mesmo sendo fraca. Em Cristo ele é forte, mesmo sendo debilitado. Então, ele vai se gloriar diante dos seus sofrimentos para que nele se aperfeiçoe aquilo que vem de Deus. Então, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, você é uma pessoa forte ou você é uma pessoa fraca? Porque aqui está o paradoxo da vida cristã. Se nós somos pessoas fortes, então nós somos totalmente fracos. Mas se nós somos fracos, se nós temos consciência daquilo que a Bíblia diz sobre a nossa miserabilidade, sobre a nossa corrupção, sobre a nossa depravação, sobre o nosso ser que é caído, então nós ouvimos aquilo que Deus fala e nele nós nos tornamos fortes, porque Deus nos livra do pecado e do poder do pecado para nós vivermos em uma vida vitoriosa. Então, nós somos vitoriosos em Deus exatamente por causa disso, porque triunfamos sobre o pecado, mesmo ele fazendo parte da nossa natureza ainda hoje. Um dia
Cristo nos livrará completamente do pecado. Então, nós estaremos livres para sempre dessa natureza corrompida e caída que luta contra o Espírito de Deus, contra a vontade de Deus. Então, esse é o terceiro contraste que eu quero destacar entre Sansão e Paulo. O quarto contraste que eu destaco entre ambos, entre os dois, era que Sansão, ele orava raramente. Ou seja, a oração não era uma coisa importante na vida de Sansão, não era uma prioridade. Sansão, ele não se comunicava com Deus sempre. Sansão, ele não buscava essa comunhão com Deus em oração constantemente. Então nós iremos verificar na história de Sansão, quando nós lemos no livro de Juízes, que por raras vezes, pouquíssimas vezes, ele falava com Deus através dessa comunicação tão especial que é a oração. O contraste entre ele e Paulo está aqui. Sansão orava raramente e Paulo orava continuamente, regularmente, o tempo todo, em todo o momento, todos os dias, Paulo estava em comunhão com Deus através da oração. Era por isso que Paulo sempre orientava os cristãos a orarem sem cessar. Era por isso que Paulo sempre instruía a igreja a buscar a Deus continuamente através desse meio de graça que é chamada de oração. Que é chamado de oração. Então, a oração é uma das coisas mais importantes da vida do cristão. Uma vez perguntaram para um servo de Deus: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E aí ele foi e respondeu essa pergunta da seguinte maneira: pergunte para um pássaro, o que é mais importante, a asa da direita ou a da esquerda? Então, a oração e a leitura bíblica são coisas importantes na vida do cristão e as duas andam de mãos dadas. Não tem como nós separarmos a oração do estudo bíblico e a leitura bíblica da oração. Então, nós oramos e lemos a Bíblia, meditamos nas Escrituras e falamos com Deus. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Então, para Paulo, a oração era fundamental. Para ele, a oração era primordial. Esse é o quarto contraste que nós verificamos na vida dos dois. O quinto contraste que eu destaco entre Sansão e Paulo era que Sansão morreu em uma solitária prisão inimiga em Gaza. Isso está registrado em Juízes 16, a partir do versículo 21. Ele estava cego, ele foi feito de palhaço e os inimigos debochavam dele. Os inimigos zombavam dele. Agora, quando nós olhamos o contraste entre ele e Paulo, é que Paulo também morreu em uma solitária prisão em Roma. A verdade é que a Bíblia não registra a morte de Paulo. Nós vamos saber sobre a morte de Paulo através da tradição. Mas, através da tradição, nós sabemos que ele morreu, que ele foi decapitado. Mas a verdade é que Sansão, ele morreu nas mãos dos inimigos. Sansão morreu preso pelos seus inimigos. E Paulo, ele morreu, mas ele era escravo de Jesus. Ele era servo do Senhor. A diferença entre Sansão e Paulo é essa. Sansão estava escravizado. Ele era servo dos seus inimigos. E Paulo estava na presença de Jesus. Paulo, ele morreu escravizado pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, Paulo era servo do Senhor Todo-Poderoso e Sansão se tornou servo dos seus inimigos. Esse é o quinto contraste que eu faço entre os dois. O sexto contraste que eu faço entre Sansão e Paulo é que Sansão
só foi capaz de se queixar amargamente pela perda da sua visão. Isso está em Juízes 16, 28. Ele orava pouquíssimas vezes, mas às vezes que ele orou para buscar coisas pessoais e para reclamar. Nesse caso aqui, Sansão está orando e se queixando a Deus porque perdeu a sua visão, que é um dos sentidos do corpo humano mais importante. É tão gostoso poder enxergar, poder ver as maravilhas de Deus, a natureza, enxergar o nosso semelhante, enxergar aquilo que Deus fez, ler a Bíblia, ler bons livros, ver bons filmes. O dom da visão é algo fenomenal. Mas Sansão o perdeu e se queixou por isso. Agora olha o contraste entre Sansão e Paulo. Paulo podia bradar triunfantemente aquilo que está em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa está reservada para mim, mas não somente para mim, mas para todos que aguardam a sua vinda. Olha a diferença entre Sansão e Paulo. Sansão, no final da sua vida, se queixou pela perda da sua visão e ele estava preso. Paulo, no final da sua vida, ele bradou como um soldado vencedor e como alguém que estava em Cristo como mais do que vencedor. Eu combati o bom combate, ou seja, eu acabei a minha trajetória de vida cristã e eu fui bem-sucedido em Deus, porque eu estive na sua presença e eu não apostatei da sua vida para mim. Eu fiquei firme na fé. Eu completei a minha carreira. Eu completei a minha missão. Então, este é o sexto contraste que eu destaco entre Sansão e Paulo. Nós devemos parar de nos queixar das coisas que acontecem no mundo, ou na nossa vida, ou diante da igreja, ou na nossa família. Nós devemos bradar como pessoas que são vitoriosas em Deus. Nós somos mais do que vencedores, mas não somos mais do que vencedores porque temos um carro bom, ou uma casa própria, ou porque temos dinheiro, uma conta bancária recheada. Não, nós somos vitoriosos porque hoje nós pertencemos à família de Deus. Nós fazemos parte desse reino, um reino que jamais terá fim. Nós podemos passar por várias dificuldades, mas nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo. Nós sabemos que Cristo é o nosso bom pastor e Ele está nos conduzindo para a vida eterna. Nós começamos a viver a vida eterna agora e nós iremos viver a vida eterna para sempre. Então que nós possamos bradar como Paulo, nós somos mais do que vencedores. Nós estamos combatendo o bom combate, nós estamos guardando a nossa fé, nós estamos traçando a nossa trajetória de vida cristã na terra até o céu. Então, eu não me queixo como Sansão, eu brado como Paulo. E em sétimo lugar, o sétimo contraste que eu quero fazer entre Sansão e Paulo é que Sansão, ele morreu conspirando contra os seus inimigos e no final da sua vida ele matou mais inimigos do que durante toda a sua vida. Nós conhecemos bem a história. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Ele recuperou as suas forças e derrubou as torres que seguravam, as duas colunas, as colunas que seguravam o templo. E ali ele matou todos os inimigos que estavam reunidos e matou a si mesmo. Sansão foi uma das pessoas que são classificadas como pessoas que cometeram suicídio na Bíblia. Ele matou mais pessoas, mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Agora, olha o contraste entre Sansão e Paulo. Sansão morreu conspirando contra os seus inimigos e adversários. E Paulo morreu orando pelos seus inimigos. Paulo morreu abençoando os seus adversários. Vamos ler 2 Timóteo 4,16, só para encerrarmos esse estudo bíblico. 2 Timóteo 4,
16. Olha o que Paulo vai dizer. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Paulo aqui está orando por aqueles que o abandonaram. Paulo aqui está abençoando aqueles que viraram as costas para ele quando ele mais precisava de apoio e de companheirismo. Paulo é uma das pessoas mais parecidas com Jesus, porque ele imitava os passos do Senhor Jesus. Então, a questão é essa. Durante toda a nossa vida, nós iremos conspirar, nós iremos nos conspirar contra as pessoas ou nós iremos abençoá-las, apresentando a elas o Evangelho e liberando palavras cristãs sobre elas. Então, que nós possamos meditar nesses contrastes que existem entre Sansão e Paulo e possamos aplicar nas nossas vidas, que possamos pedir ao Espírito Santo para aplicar essas verdades de Deus nas nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, mais uma vez nós oramos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos por esse culto que o Senhor nos permitiu te oferecer. Senhor, nós tributamos a Ti cada vitória da nossa vida, nós rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na nossa igreja e no mundo de forma geral. Obrigado por sustentar esse planeta, Senhor, com a sua provisão. Obrigado por, Senhor, em meio ao caos, manifestar o Teu favor, o Teu amor e a Tua compaixão. Senhor, nós Te louvamos neste momento e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo culto que iremos oferecer ao Senhor. Um abraço para todos, até mais, tchau.